Olá pessoal, estamos de volta aí com mais uma aulinha com do primeiro ano no volume 3 da segunda semana, tá? Então vamos para a aula aí falando sobre a segunda lei de Newton. Tá aí o Newton aí, uma carinha dele, e aqui já está uma prévia o que é a segunda lei de Newton. Então vamos, antes de falar sobre a segunda lei de Newton, vamos falar um pouquinho sobre o que é massa, tá? Então massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo e é também a medida de inércia que um corpo responde a qualquer esforço realizado para alterar seu estado de movimentos, ok? Então, massa, pessoal, tem a ver com a inércia do corpo. Então, quanto mais massa, maior a inércia. Maior a dificuldade em você alterar o estado de movimento desse corpo. Então, eu coloquei aqui até uma fotinha aqui de um rapaz querendo puxar uma pedra, um enorme e tal. Então, quanto maior essa massa, maior vai ser a dificuldade em alterar esse estado de movimento. Né? Se o corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso quanto maior for a massa dele. Tá? Então, e massa a definição de massa mesmo é algo bem difícil de definir. Tá? Às vezes a gente fala que é uma quantidade de matéria, né, que constitui um corpo, mas se você ver o que é matéria, aí tem uma definição que diz que é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Então, massa e matéria são coisas difíceis de definir, assim. Não há uma definição assim universal igual 1 mais 1 é 2, ok? Então vamos continuar aí. Como nós já vimos que peso é uma força, então vamos falar um pouco sobre o peso de um corpo, tá? Então vamos ver aí. Peso é a força provocada pela massa dos corpos celestes direcionada para seus centros. Então vamos lá. Vamos falar de corpos celestes. Por exemplo, a Terra, Lua, Marte, todos os planetas, o Sol, possuem uma quantidade de massa muito grande, tá? E massa atrai massa e matéria atrai matéria. Então, peso, aqui para a gente entender melhor aqui, seria a força que a Terra atrai pequenos objetos que estão próximos a ela, certo? Então vamos lá. Coloquei o planeta Terra aqui e vou colocar um objeto próximo à Terra, tá? Cadê? Aqui. Colocar uma bola. Então uma bola próxima aqui está bem exagerado, como se parecendo uma lua, né? Mas não, é como se ela estivesse lá próximo à Terra mesmo. Essa bola, se você soltar uma bola, qualquer objeto que é aproximado da Terra, você vai ver que ela cai em direção ao centro da Terra, tá? Então, essa força de atração que a Terra tem por objetos próximos à sua superfície, a gente chama de força-peso, é uma força, tá? Então, a gente vai representar a força-peso pela letra P. E a gente já sabe que, como ela é uma força, para a gente calcular ela é o quê? Massa vezes aceleração. Neste caso, a aceleração que nós vamos usar é a aceleração da gravidade, tá? Por isso que esse G. Esse G aqui é a aceleração da gravidade, o P é a força-peso e M é a massa. Aqui eu não coloquei setinha aqui, ó, porque a aceleração da gravidade é sempre para baixo e o peso está sempre na mesma direção da aceleração da gravidade. Então não há necessidade de ficar colocando aqui. O jeito de calcular é esse. E outro detalhe que eu quero falar com vocês é esse, tá? Na superfície da Terra, próximo à superfície da Terra, essa aceleração da gravidade ela é em torno de 9,8 metros por segundo ou metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é uma média, tá? Lógico que cada vai depender da altitude, do local onde você está, para dar uma variada nesse G aqui. Mas alguns exercícios, a maioria deles, dos livros ou de vestibular ou do Enem, eles trazem já o 10. Eles arredondam isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Mas uma média aí é 9,8. Então vamos ver agora a segunda lei de Newton, propriamente dita, tá? Então a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam nele e tem o mesmo sentido e mesma direção dessa força, tá? Então é o seguinte, a segunda lei de Newton, ela resume uma equação onde que fala que a força resultante que estão atuando em um corpo é igual à massa daquele corpo vezes a sua aceleração.
Então é o seguinte, se um corpo não tem aceleração, ou se ele estiver paradinho lá em repouso, ou com movimento retilíneo uniforme, isso quer dizer que a aceleração é igual a zero. Então, se é igual a zero, a resultante das forças também é zero. Tá? Então, é isso que quer dizer essa equação. O somatório das forças que atuam no corpo é igual a massa vezes a sua aceleração. Aqui no ensino médio, provavelmente não vamos trabalhar com corpos que a massa varia. Tá? Então, a massa vai ser sempre constante aqui neste caso. Então, FR é a força resultante, ou seja, é o somatório de todas as forças que atuam no corpo. Esse sinalzinho aqui significa somatório. O M é a massa e A é a aceleração, ok? Então, pessoal, vamos lá aqui. Vamos ver agora a força resultante. Então, aqui nós temos um bloco que está sobre uma superfície. E nesse bloco tem algumas forças atuando sobre elas. Vamos comentar cada uma delas, tá? A primeira que eu vou comentar aqui, ó, é essa força aqui, que é a força-peso. Eu gosto de começar por ela porque a força-peso não tem erro. Ela está sempre para baixo em direção ao centro da Terra. Então, ela está aqui, a força-peso, que é M vezes G. Como esse bloco não está caindo, ele está sobre uma superfície, ele não está nem afundando nem nada, então quer dizer que ele não está se movimentando na vertical. Como ele não está se movimentando na vertical, esse N aqui, a gente vai, ela é a força normal. Que força é essa? É a força que a superfície está fazendo sobre o bloco, tá? Então, como ele não está se movimentando para baixo, quer dizer que tem uma força anulando a força peso, que é a força normal, tá? Outra força que está atuando aqui, ó, é quem? É a força F, tá? Essa força, tá? Então a força aí, como se fosse alguém puxando, empurrando o bloco nessa direção. E a outra força que tem aqui representada é a força de atrito, tá? Essa é a força que o bloco vai fazer em contato com a superfície. Como ele está em contato com a superfície, e aqui está sendo puxado, então tem uma força de atrito aqui que está sendo representada, tá? Geralmente, nos problemas que a gente vai trabalhar, quando eles falam sem atrito, essa força é ou uma superfície lisa, quer dizer que não tem essa força de atrito, ele está desconsiderando a força de atrito. Agora vamos fazer uma análise aqui, ó. Como ele não está se movimentando na vertical, acontece o seguinte, ó. Essa força aqui, ó, a força peso está sendo anulada pela normal, tá? Então as forças que atuam na vertical, elas estão sendo anuladas. Então, para me achar a força resultante aqui, eu não vou me preocupar nem com a normal e nem com a força peso, porque uma já está anulando a outra. Então, vou me preocupar apenas com as forças horizontais. Me sobrou a força F e a força de atrito. Aqui, ó, tem um Azinho aqui que está indicando que esse bloco está acelerado para a direita, tá? Isso quer dizer que a força F aqui, ela é maior que a força de atrito, tá? Então, vamos atentar apenas a essas duas forças, tá? Então, essa força F aqui, ó, eu vou me atentar só essa força de atrito. Como ele está acelerado para a direita, quer dizer que essa força F ela é maior que a força de atrito. Então, para me achar essa força aqui, ó, que é a resultante, está representada pela letra R, é só eu diminuir a força, essa força, da força de atrito, tá? Aí eu já acho a força R. Isso é tranquilo. Toda vez que cair problemas que tem muitas forças atuando sobre um corpo, você faz ele e divide em partes. Vê a parte vertical, depois você vê a horizontal. Aí você consegue achar a força resultante, que a gente já viu em aulas passadas aí, tá? Ok? Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, apenas para a gente estar fixando um pouco essa matéria, tá? Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 620 newtons, tá? Determina a aceleração em que esse objeto se movimenta, ou movimenta-se. Então vamos lá, aqui está o nosso corpo de 20 kg, desenho um quadradinho aí. Esse vetorzinho eu vou representar uma força de 60 newtons, que está ali. E na mesma direção, em sentido oposto, eu vou colocar
a outra força de 20 newtons, tá? Então é o seguinte, para mim começar a ver, para mim querer determinar essa aceleração, primeira coisa eu tenho que achar a força resultante, tá? Então a força resultante aqui, ó, como eu tenho 60 newtons para cá e 20 para cá, vai ser essa força que eu vou representar por essa setinha verde. Então a força resultante aqui vai ser quanto? 40, né? Porque eu tenho 60 newtons para a direita e 20 newtons para a esquerda, então sobrou 40 newtons aqui para a direita, tá? Sombra de vetores, nós já vimos isso. Nós sabemos que força resultante é massa vezes aceleração, é a segunda lei de Newton que a gente está vendo aí. Então, no lugar da força resultante, eu vou substituir por quem? Por 40 newtons, tá? E no lugar de massa, eu vou colocar 20 newtons. Aí vai ficar sobrando só o A para me achar. Então, substituir aqui, fica 40 newtons, que é igual a 20 kg, vezes a aceleração, tá? O 20 kg está multiplicando aqui. Então, quando eu passo ele para lá, fica dividindo. Fica assim a equação, tá? 40 newtons dividido por 20, que é igual a. Aqui, pessoal, a única coisa que eu fiz, essa newtons aqui, ó, é a mesma coisa que quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui, quando eu for fazer essa divisão, vou pegar aqui essa caneta vermelha aqui, ó. Esse quilograma corta com esse quilograma de baixo, certo? Vou cortar um zero aqui também. Um zero em cima e embaixo. Fica 4 dividido por 2, tá? Vai ser 2. E sobrou quem? Metros por segundo ao quadrado, tá? Então, eu sei que a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ou metros por segundo ao quadrado. Tá aí um exemplo simples, só para a gente ver como funciona, tá? Lembrando que na hora que você vai dividir aqui, ó, aqui tem quilograma, aqui é newton, lembra que newton é quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, tá? Aí quilograma corta com quilograma, sobra apenas metros por segundo ao quadrado. Caso você esquecer de colocar numa questão aberta de uma prova ou de sei lá, vestibular ou qualquer outro lugar, você esquecer de colocar a unidade de medida aqui, ó, ou colocar errado, fica errada a questão, tá? Você pode, dependendo do professor, pode até te dar zero. Tá? Então fica a dica de hoje aí e vamos lá. Então vou deixar aí com vocês agora a mensagem do final da aula aí, que a gente sempre faz. Então o professor já faz, pedir para você fazer as atividades do PET do primeiro ano, no terceiro PET, né? Nas páginas 85 e 86, do 1 ao 5, tá? Muito obrigado aí para vocês e bons estudos.